Fala aí galera, beleza? Léo Moraes aqui para mais um vídeo aí contando a história da banda Legião Urbana. Bom galera, no último vídeo aí eu falei aí sobre o comecinho aí da banda Legião Urbana, falei um pouco sobre o Marcelo Bonfá e sobre o Dado Villa-Lobos também. Hoje eu vou abordar aí, vou dar continuidade na história e vou estar falando aí também de mais um integrante que foi muito importante aí na banda Legião Urbana, beleza? Então fica aí no vídeo até o final, beleza? Bora pro vídeo. Beleza, galera? Bom, naquela época, galera, Brasília ainda era ali uma ilha cultural em relação ao resto de todo o país, né? Até porque Brasília tinha acabado ali de começar ali, estava no início ali como estado. Até em 1978 ela continuou assim. A história curta ali da nova capital, ele atribuía então nenhum momento particularmente brilhante nas artes até o momento. Até porque ainda não havia sido formado a primeira geração ali de artistas brasilienses. Ele estava surgindo ali naquele momento, ali nas primeiras décadas que tinha tido na cidade a música química, que era dos hinos ali do aborto elétrico. Foi a primeira canção ali da chamada Turma da Colina a ser gravada ali em fonograma e lançada em LP e cassete por todo o país. Robert Viana, que já havia gravado ali seu primeiro LP com os Paralamas de Sucesso pela gravadora britânica EMI, ele pegou e apresentou ali ao George Davidson, que era agente da gravadora, uma fita cassete com a gravação ali do Renato Russo. Essa gravação foi feita ali na época que o Renato Russo estava fazendo shows solos ali com o Trovador Solitário. Bom, o agente ali da gravadora, ele se interessou bastante ali pelo som ali do Renato Russo. Então a Legião Urbana foi chamada aí no final do ano de 1983 para gravar 3 demos. Nessas 3 demos incluíram Geração Coca-Cola e Ainda é Cedo. Logo no início, o som da banda não agradou os executivos da EMI, que esperavam canções mais próximas ao folk, pois aquela fita lá que o Robert Viana apresentou era da época que o Renato Russo ali seguia solo, né, cara, como trovador solitário, e naquele momento ele fazia um som mais parecido com o folk. Foi nesse momento aí que o produtor Marton Bahia surgiu para intermediar a relação ali entre a banda e a EMI e favorecer a chegada aí do grupo à gravadora. Bom, no ano de 1984, alguns meses após a Legião assinar um contrato aí com a EMI, entra por indicação ali do Marcelo Bonfá, por causa de um momento ali que o Renato Russo ele tentou suicídio cortando os pulsos, e acabou que o Renato Russo teve que ficar um certo tempo sem poder tocar contrabaixo. Então naquele momento ali, o Marcelo Bonfá ali indicou o baixista Renato Rocha, e ele entrou aí em outubro de 1984 e já entrou e começou a gravação do primeiro álbum de estúdio da banda Legião Urbana. Bom galera, o Renato Rocha é aí o quarto integrante muito importante da banda Legião Urbana. Vou estar falando aqui um pouco sobre ele agora. O Renato Rocha nasceu em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 1961, mas mudou-se para Brasília em 1970 aos 9 anos, porque o pai dele era militar e ele tinha sido transferido aí para a capital nacional. O primeiro lugar aí de Brasília em que o Renato Rocha viveu foi a W3. Ele ficou lá de 1970 até 1974. Em 1974, Renato Rocha se mudou para a quadra 306. Ali naquele momento ali, daquela mudança, ele passou a ter contato ali com a banda Tela, uma das várias bandas brasileiras surgidas na década de 70. Bom, né, foi nessa época aí que o Renato Rocha também começou a fazer bicicross. Ele tinha muito contato ali com a banda Tela, mas ele nunca fez parte dessa banda. O Renato Rocha mudou logo depois para a quadra 16. Naquele momento ele passou a ser amigo de Jerusa.
o ex-integrante ali de uma banda de escola chamada Escândalos e Blitz 64. Nessa mesma época ali, através da Jerusa, Renato Rocha conheceu o André Pretorius, Renato Russo e o Fê Lemos, que faziam parte da banda aí, Aborto Elétricos. A primeira banda que o Rocha fez parte foi a Gestapo. A banda era formada por Lulu Gouveia, Judas e Joãozinho Virandinha, que depois virou cantor gospel. E o Renato Rocha, né, claro. Depois, Negrete formou com o Toninho Maia a banda Smegma. Bom, ali em 1981, ele passou a fazer parte da banda Dentes Quentes, composta ainda por Fred no vocal, Ameba, bateria. Mais tarde ele mudou o nome para Jander e foi para a banda Flab Hood depois. E Feijão na guitarra. Dentes Quentes, essa banda existiu de 1981 a 1982. Bom, galera, como eu tinha dito aí, logo depois da entrada aí do Renato Rocha na banda, ele já entrou no momento que ele começou a fazer aí a gravação do primeiro álbum de estúdio da banda Legião Urbana. Esse álbum se denominou como o álbum Legião Urbana, que foi lançado em 1985. O álbum Legião Urbana, lançado em 2 de janeiro de 1985, possui um forte engajamento político-social, com letras aí que fazem crítica contundentes a diversos aspectos da sociedade brasileira. Paralelo a isso, ele possui algumas canções de amor que foram marcadas na história da música brasileira, como por exemplo Será, Ainda é Cedo e Por Enquanto. Por Enquanto aí é considerado como a melhor faixa de encerramento de um disco, segundo Arthur Depierre, crítico e amigo de Renato Russo. Geração Coca-Cola é uma outra música famosa deste álbum, porque assumia ali a voz daqueles que tinham crescido sob o regime militar. A Legião Urbana começou a ganhar notoriedade 6 meses após o lançamento desse álbum aí, acelerando ali o andamento da música jovem brasileira, de toda a geração emergida no bom rock nacional daquela época. Legião Urbana foi particularmente a mais aclamada por público e crítica. Depois, eles lançaram um álbum denominado 2. Esse álbum foi lançado em 1986, o segundo álbum do grupo 2, que foi lançado em julho de 1986, um estilo mais próximo do folk, com letras mais líricas. Se o primeiro trabalho tinha toda a urgência pós-punk, 2 era um contraponto, a visão complementar de um trovador que já não era mais solitário. A intenção era que o disco fosse duplo sob o nome de Mitologia e Intuição, mas o projeto foi negado aí pela gravadora, obrigando que o disco fosse simples. Daniel na Cova dos Leões, que é a música que abre o disco, e no início da gravação houve-se uma introdução de um rádio mal sintonizado aí, tocando um trecho de Será e alguns trechos aí do hino da Internacional Socialista. Este álbum é o segundo mais vendido da banda, com mais de 1,8 milhões de cópias. Tempo Perdido foi o seu primeiro single, fez um grande sucesso e se tornou um dos clássicos da Legião Urbana. Eduardo e Mônica, Índios e Quase Sem Querer também foram promovidos como single na época. Bom, galera, agora o vídeo está ficando muito longo aí. Eu vou continuar falando aí sobre o lançamento dos álbuns na próxima parte do vídeo aí, beleza? Então fique ligado aí e acompanhe a série aí para não perder nada sobre a história da Legião Urbana, beleza? Valeu, até a próxima, tamo junto!